Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jefferson Botelho. No encontro de hoje, vamos trabalhar a temática da suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade, exatamente, o sursi, previsto no artigo 77 do Código Penal. Então, hoje vamos trabalhar essa suspensão condicional da execução da pena. Pretendo discorrer acerca do comando normativo, da definição dos três sistemas, das espécies de sursi, as condições para a concessão da medida, o período de prova e a competência para a concessão. Pois bem, aqui eu apresento um esquema temático de 3 artigos importantes da parte geral do Código Penal. O artigo 33, que diz respeito às penas privativas de liberdade. O artigo 33, logo no caput, diz que a pena de reclusão deve ser cumprida no regime fechado, semiaberto ou aberto, e que a pena de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade para transferência a regime fechado. O parágrafo 1º diz respeito aos 3 regimes, explicando o local de execução da pena proposta na sentença penal condenatória, e, evidentemente, quando o juiz chega nesse momento, é porque aplicou uma pena e o condenado deve recolher ao sistema prisional, a um estabelecimento penal conforme o regime determinado. Caso contrário, havendo possibilidade, o juiz pode fazer um 44 na sentença penal condenatória. Isso quer dizer que se o delito praticado pelo condenado não tiver sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, se a condenação não for superior a 4 anos, no caso de crime doloso, se ele não for reincidente em crime doloso, e também se houver necessidade em razão das condições ligadas à personalidade, à culpabilidade, motivos, circunstâncias antecedentes, o juiz ele pode substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito. Aquelas espécies de penas restritivas de direito que estão previstas no artigo 43 do Código Penal. O artigo 44 é justamente diz respeito às hipóteses de cabimento. O crime não ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, a questão da quantidade da pena não pode ter sido superior a 4 anos, salvo se for crime culposo, cuja hipótese também é difícil no nosso direito, em razão da própria quantidade para esse tipo de delito, na modalidade culposa, e não sendo o caso de determinar o recolhimento com o respectivo apontamento do regime de cumprimento da pena, se não é caso de substituição ou conversão, como queiram, da pena privativa de liberdade, que é a pena de prisão, pela pena restritiva de direito, o juiz vai fazer um 77, que é o sursi, que é a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade. Sursi é um substantivo masculino que significa suspensão. E aqui tem um conceito que eu já forneço para os colegas, segundo o qual trata-se de um direito público subjetivo do réu, de, uma vez preenchidos todos os requisitos de ordem legal, ter suspensa a execução da pena proposta durante um certo prazo e mediante determinadas condições que a gente vai ver na previsão do artigo 77 do Código Penal. Pois bem, aqui nós temos também que a abordagem interessante sobre a matéria em apreço. Trata-se de uma verdadeira medida descarcerizadora,
a suspensão condicional da execução da pena, ela tem por finalidade principal evitar o aprisionamento daqueles que foram condenados a penas de curta duração, evitando com isso esse convívio promíscuo, essa convivência estigmatizante durante o recolhimento no cárcere. Trata-se de um instituto de política criminal que suspende por um tempo certo, que é o chamado período de prova, a execução dessa pena privativa de liberdade, ficando sentenciado em liberdade, evidentemente cumprindo algumas determinações, algumas condições previstas na sentença, que são lidas para ele através de uma audiência, a gente vai ver que é a audiência de monitória, e aqui embaixo eu coloco que trata-se de um direito público subjetivo do condenado, evidentemente havendo preenchimento das condições e dos requisitos necessários para a sua concessão. Antes de adentrarmos especificamente na matéria, é importante citar esses 3 sistemas importantes atinentes ao nosso Instituto da Suspensão Condicional da Execução da Pena. Nós temos esse primeiro sistema, que é o sistema anglo-americano, que é caracterizado pela submissão do réu ao período de prova, após o reconhecimento de sua responsabilidade penal, mas sem imposição da pena. Veja bem, descumprida as condições, o julgamento ele é retomado, determinando-se a pena privativa de liberdade a ser cumprida. Esse sistema ele não foi agasalhado, ele não foi contemplado em lugar nenhum no nosso ordenamento jurídico. Aqui, só para explicar, num processo, reconhece a responsabilidade, mas não impõe uma pena. Essa pena, ou a sua imposição, fica sobrestado, até que, colocado no período de provas, o beneficiado, já vou dizer beneficiado, ele, se cumpridas as condições, se essas condições forem adimplidas, evidentemente que cessa o processo e extingue-se a punibilidade. Esse é um sistema que, muito embora seja interessante, ele não foi adotado no nosso ordenamento jurídico. Um outro sistema importante é o sistema de origem norte-americana. Representa a suspensão prematura da ação penal, entretanto, sem o reconhecimento da responsabilidade do réu e logo com a imposição de condições que, uma vez não adimplidas, implicam no prosseguimento do processo até a condenação e a aplicação da sanção penal. Entre nós, esse modelo, esse sistema, ele é adotado por exceção no artigo 89 da Lei 9.099. É a lei que reconhece o juizado especial criminal no Brasil, que teve praticamente a disciplina lá do artigo 98 da Constituição Federal. Então, esse sistema aqui é como se fosse criar uma medida despenalizadora da suspensão condicional do processo. A doutrina está chamando esse modelo de sursi processual. A gente vai ver que é previsto, por exceção, na lei brasileira, no artigo 89 da Lei 9.099, de 95. E o outro sistema interessante é o sistema franco-belga. Este sistema ele é adotado no Código Penal brasileiro quando trata da suspensão condicional da execução da pena, previsto no artigo 77 até o artigo 82 do Código Penal. Neste sistema, a ação penal segue o seu curso regular, com a condenação e a imposição de uma pena privativa de liberdade,
em momento imediatamente superior, são estabelecidas as condições previstas na lei, às quais deverá o condenado ser submetido para alcançar a extinção da sanção penal. Então, esse modelo é o modelo adotado para esse instituto da suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade. E aí, no tocante às medidas de natureza jurídica, parte da doutrina se divide, não é? Acerca do sursi. Uma primeira medida, uma primeira corrente, entende que a suspensão condicional do processo ou suspensão condicional da execução da pena é uma medida de política criminal para evitar a aplicação da pena privativa de liberdade consubstanciada em outra forma de cumprimento de pena. É uma posição do professor Guilherme Souza Nutti, um professor muito prestigiado em São Paulo, do Tribunal de Justiça Paulista, com grandes obras ofertadas para a comunidade jurídica brasileira e de grande prestígio hoje no meio jurídico. Nós temos uma segunda posição que entende que essa medida ela trata-se de uma verdadeira pena, é uma outra medida interessante. E uma terceira posição entende que é um benefício do réu, né, que tem caráter público subjetivo. Então, qualquer que seja a corrente filiada, se é medida de política criminal para evitar o encarceramento nas penas de curta duração, se é uma verdadeira pena ou se tão somente um benefício penal do réu, é interessante salientar que o sursi hoje ele é uma medida muito interessante. A gente vai ver lá na frente. Bom, e aqui eu já começo a falar sobre as espécies de sursi que são previstas no nosso Código Penal. O artigo 77 do Código Penal descreve que a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, essa aqui naquele conceito que eu disse para vocês é a chamada pena de curta duração, não pode ser superior a 2 anos, e aí ela fica suspensa num período de prova de 2 a 4 anos. E aqui, imediatamente, o artigo 77 coloca as condições necessárias para a concessão da medida. O condenado não pode ser reincidente em crime doloso, as circunstâncias judiciais autorizem essa concessão, essas circunstâncias, o próprio artigo 77 diz respeito à personalidade, à culpabilidade, os antecedentes, motivos, circunstâncias, são aquelas mesmas analisadas quando da aplicação da pena, lá do artigo 59 do Código Penal. Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44, quando não indicada ou não cabível a conversão da pena privativa de liberdade por aquelas penas restritivas de direito, lá do artigo 43 do Código Penal. E uma última possibilidade de cabimento é que a condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício, ainda que seja reincidente em crime doloso, cuja aplicação da pena seja a pena pecuniária, a pena de multa. Evidentemente, é a pena única aplicada no caso concreto. E uma outra disposição importante é que durante o primeiro período de provas, o condenado ele deve prestar serviço à comunidade ou submeter-se à limitação de final de semana. Essas duas medidas restritivas de direito, que consiste em prestar serviço à comunidade, ela está prevista no artigo 46 do Código Penal e a limitação do fim de semana está prevista no artigo 48 também do Código Penal. Bom, dito sobre o sursi simples, vamos colocar as disposições do chamado sursi especial.
Se o condenado tiver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e também as condições do artigo 59 do Código Penal forem favoráveis, o juiz poderá substituir as exigências do sursi simples, aquela do primeiro ano, prestar serviço comunitário, ou submeter-se à limitação de fim de semana, essa possibilidade do sursi especial, substituir essas condições aplicando cumulativamente a proibição de frequentar determinados locais, não ausentar da comarca onde reside sem autorização do juiz, comparecer pessoal e obrigatoriamente a juízo mensalmente para informar e justificar as suas atividades lícitas. E, por fim, a última espécie de sursi é o que se chama de sursi etário ou humanitário. Aqui já tem previsão no artigo 78. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, preste bem atenção, aqui não mais superior a 2 anos, como falei atrás para o sursi simples, lá do artigo 77, poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, não mais a suspensão de 2 a 4 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade, aqui é o sursi etário, ou por razões de saúde justifiquem esta suspensão. Aqui é o que a doutrina chama de sursi humanitário. Esse sursi humanitário é uma inovação trazida por meio da Lei 9.714 de 98, que permite a aplicação das condições do sursi etário, desde que razões de saúde o justifiquem. E aí nós temos algumas situações graves de saúde, né? A tuberculose, a AIDS, a situação do condenado ser paraplégico. Então, nessas condições difíceis de saúde, né, de motivo grave de saúde, justifica a aplicação do chamado sursi humanitário, que foi uma inovação desta Lei 9.714, de 98, ela que operou uma modificação interessante no artigo 43 do Código Penal Brasileiro. Bom, nós temos outras previsões no ordenamento jurídico brasileiro tratando dessa mesma matéria. A Lei dos Crimes Ambientais, a Lei 9.605, de 98, mesmo ano da Lei 9.714, no artigo 16, diz o seguinte: nos crimes previstos nesta lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação à pena privativa de liberdade não superior a 3 anos. Prestem bem atenção. Aqui nós temos um novo marco, um marco interessante. Isto costuma ser pedido pelo examinador do direito penal. Também na lei das contravenções penais, que em verdade não se trata de uma lei, trata-se de um decreto-lei 3.688, de 41, no artigo 11, diz o seguinte: desde que reunidas as condições legais, o juiz pode suspender por tempo não inferior a 1 ano, nem superior a 3, a execução da pena de prisão simples, bem como conceder livramento condicional. Então, é uma outra previsão que eu considero interessante e que trago para os colegas a sua apreciação. O direito penal militar também trata deste assunto, exatamente. Evidentemente com algumas modificações, com algumas inovações, lá no artigo 84 do Decreto-Lei 1001, exatamente, o Código Penal Militar de 69, já com inúmeras modificações, modernizando o direito penal castrense, o direito penal militar.
E no artigo 84 diz o seguinte: a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, pode ser suspensa por 2 a 6 anos, desde que, veja bem, o período de prova diferenciado. E aí tem as condições, né, de possibilidade jurídica para aplicação da suspensão condicional da pena. E aí tem algumas situações aqui de inaplicabilidade do sursi no direito penal militar. Evidentemente que não se aplica se o crime for cometido em tempo de guerra. Exatamente. E no tempo de paz, por crime contra a segurança nacional, de aliciação ou incitamento, de violência contra superior, oficial de dia, de serviço de quarto, sentinela, vigia ou plantão, de desrespeito a superior, de insubordinação e também de deserção, que é um delito militar, é um delito que se chama de propriamente militar, que é previsto tão somente no Código Penal Militar. E alguns outros delitos elencados lá no artigo 160, no 161, no artigo 235, que é a pederastia, também no artigo 291 e seu parágrafo único, números 1 a 4. Aqui são os crimes contra a saúde pública, né? O crime de tráfico de drogas, que é previsto também na legislação penal militar. E aqui nós temos, voltando para o Código Penal Comum, o Decreto-Lei 2848 de 1940, nós temos aqui duas formas de revogação. A chamada revogação obrigatória e a revogação facultativa. A revogação obrigatória está no artigo 81 do Código Penal. Determina o seguinte: a suspensão será revogada se no curso do prazo, que é o período de prova, o beneficiário ele é condenado em sentença irrecorrível por crime doloso, ele frustra, embora solvente, a execução da pena de multa ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano, ou ele descumpre as condições lá previstas no parágrafo 1º do artigo 78 do Código Penal. São aquelas condições lá de prestar serviço no primeiro ano do período de prova, serviço comunitário, ou submeter-se à limitação de fim de semana lá do artigo 48 do Código Penal. E nós temos aqui a revogação facultativa, consistente no descumprimento de qualquer outra condição do sursi, a condenação irrecorrível por crime culposo ou por contravenção, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Então, essas são as possibilidades de revogação obrigatória e facultativa deste instituto. Pois bem, vamos falar um pouco sobre o sursi e o crime hediondo. Objetivamente, é possível uma condenação por crime hediondo que não atenda à quantidade de pena exigida. Bom, ou que atenda, né, a quantidade de pena exigida. Então, objetivamente, a gente sabe que o condenado ele pode ser punido a uma pena não superior a 4 anos, no caso do sursi etário, ou humanitário, no caso do crime hediondo. Muito embora esse tipo de conduta criminosa tem previsão de penas altíssimas, em razão da censurabilidade, da violência que é praticado, o delito, enfim, aquelas situações previstas na Lei 8.072, a Lei de 90, a lei que determina os crimes hediondos. Bom, nós temos aqui duas posições. A primeira posição, na doutrina brasileira, é que cabe sursi, considerando que a lei dos crimes hediondos não vetou de modo algum, não competindo ao juiz criar restrições onde o legislador não previu. Então, a lei dos crimes hediondos prevê expressamente que o crime é inafiançável, que não há possibilidade da concessão da graça, do indulto,
da anistia, mas não previu a impossibilidade de cabimento do sursi. Então, esta é a primeira condição. Aqui, a segunda corrente entende que não cabe sursi. Seria irracional conceder sursi para os condenados por crime hediondo, o que ofende o espírito da lei. Porque quando se criou a lei dos crimes hediondos, principalmente naquela onda dos crimes de extorsão mediante sequestro, lá do artigo 159 do Código Penal, realmente a finalidade, o espírito da lei para aquele momento de beligerância no Brasil, de modismo no Brasil, principalmente no eixo Rio e São Paulo, a finalidade da lei na época, quando se puniu esse tipo de conduta criminosa, foi restringir de forma indubitável a concessão de alguns benefícios processuais. Mas aí ficam essas duas correntes lançadas, tá bom? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o momento e competência para a concessão do sursi. Deve ser analisada a possibilidade de aplicação do sursi na sentença. Isso está previsto lá no artigo 157 da LEP. E aí tem aqui uma posição bem clara que o juiz ou tribunal, na sentença, o tribunal no acórdão, que aplicar pena privativa de liberdade na situação determinada no artigo anterior, deverá pronunciar-se motivadamente sobre a suspensão condicional, quer a conceda, quer a denegue. Então, é uma imposição aí para o juiz. Se em razão do recurso para o tribunal haja a possibilidade de aplicação do sursi, deverá então o próprio tribunal aplicá-lo e estipular as condições. Está lá no artigo 159 da LEP. Entretanto, poderá o tribunal delegar a competência de estipular essas condições para o juiz de execução. Está lá no artigo 159, parágrafo 2º da Lei de Execuções Penais. E aí, saindo um pouquinho da suspensão condicional da execução da pena, nós vamos tratar um pouquinho sobre o SUSPRO, que é o chamado sursi processual, que é a suspensão processual que a gente percebeu, o Brasil adota como exceção no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Diz ipsis literis o artigo 89. Nos crimes a que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena, lá do artigo 77 do Código Penal. Bom, e aqui nós temos aquelas condições necessárias para a aplicação da suspensão condicional do processo, do SUSPRO. Parágrafo 1º. Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições. E aí vem reparação do dano, proibição de frequentar determinados locais, a proibição de ausentar da comarca onde reside, sem autorização do juiz, o comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas condições. Aí o parágrafo 2º, o juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão condicional, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado, e seguem os demais artigos, disciplinando essa possibilidade jurídica da concessão do benefício ou da medida de política criminal para a suspensão condicional agora do processo. Bom, nós temos uma súmula importante que eu gostaria
de mencionar a súmula 536 do STJ. Evidentemente que todos nós sabemos que a Lei Maria da Penha é uma lei hoje rotulada como uma das mais importantes no mundo, não é? Que visa proteger de forma eficiente os interesses das mulheres. Então, esta súmula, ela tem um tratamento importante para a suspensão condicional da pena e também do processo que eu trago para o conhecimento dos senhores. Diz na literalidade: a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Então, assim, é uma súmula importante que pode ser pedida no concurso público e por isso que eu trouxe a colação para o conhecimento dos senhores. Uma outra súmula interessante, também do STJ, é a súmula 243. Diz o seguinte: o benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, em concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima combinada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de 1 ano. Aqui é aquela situação do concurso de crimes, seja o concurso material, que é previsto no artigo 69, o concurso formal, que é previsto no artigo 70, ou a continuidade delitiva, que é previsto no artigo 71 do Código Penal. Nós temos aí alguns sistemas importantes de aplicação da pena, o sistema do cúmulo material ou da exasperação da pena. O do cúmulo vai somar as penas, né, que haja incorrido o autor, e num determinado momento a continuidade delitiva e do concurso formal, desde que seja concurso formal perfeito, aplicar-se-á o princípio ou a teoria da exasperação da pena, consistente na aplicação de uma pena mais grave, aumentada de um determinado percentual. Então, se essa incidência levar a pena mínima superior a 1 ano, essa súmula está dizendo que não há possibilidade jurídica de cabimento da suspensão condicional do processo. Bom, tem uma outra súmula que eu trago para os senhores, é a súmula 696, agora do STF. Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao procurador-geral, aplicando-se por analogia o artigo 28 do Código de Processo Penal. Então, é uma disposição que já se aplica no caso do inquérito policial, não é? E, neste caso, o juiz, não concordando com essa situação, ele pode, aquilo que a doutrina diz, né, fazer um 28 e remeter essa questão, essa apreciação, ao procurador-geral para que ele possa designar um outro órgão do Ministério Público para analisar esta questão do artigo 28 do CPP. A propósito, nós temos aqui uma decisão do Pleno do STF, que diz o seguinte: o Instituto da Suspensão Condicional do Processo constitui importante medida despenalizadora estabelecida por motivos de política criminal, com o objetivo de possibilitar, em casos previamente especificados, que o processo nem chegue a se iniciar. Então, é uma situação aqui que trata mais da chamada natureza jurídica do SUSPRO, que é a suspensão condicional do processo, mais uma vez, previsto no artigo 89 da Lei 9.099, de 95. E aqui nós temos um quadro comparativo entre o SUSI, que é a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade, prevista no artigo 77,
e a suspensão condicional do processo, que é o sursi processual, que é previsto no artigo 89 da Lei 9.099. De um lado, o sursi, nós temos uma condenação. Na suspensão condicional do processo, o processo está suspenso, então logo não há condenação. No sursi, nós temos uma dilação probatória, nós temos a formação de um título judicial, um título executivo judicial. Evidentemente, na suspensão condicional do processo, como a ação ela foi obstada, não é? Não há essa formação do título executivo judicial. Do outro lado, o agente apresenta maus antecedentes e reincidência, no caso dos efeitos condenatórios para o sursi, e para a suspensão condicional do processo, o agente não apresenta maus antecedentes e nem é reincidente. Tá? Então, aqui, disposições interessantes acerca deste assunto. Então, assim, como eu acabo de mencionar, trata-se de um tema muito importante para a estrutura jurídica brasileira, para a teoria geral da pena, para a aplicação da pena no Brasil, a partir do artigo 59 até o artigo 68 do Código Penal. Então, hoje, esta é a matéria que nós propusemos a explicar para os senhores. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.